Se você é empresário e está achando que 2026 é só mais um ano eleitoral, você está cometendo um erro estratégico grave. Existe um período específico em 2026 que pode pressionar violentamente o teu caixa. De agosto a outubro e alguns mercados daí para frente, inclusive. Eu não estou falando de ideologia, eu estou falando de comportamento econômico. Olha, o Brasil é um país polarizado em termos de política. E ano de eleição, cara, vira um campo de batalha. A decisão do cliente trava, o investimento, de forma geral, desacelera e o marketing fica muito caro. E para piorar esse cenário, a gente tem ainda a Copa do Mundo semanas antes. Ou seja, são vários meses de distração coletiva. E nesse vídeo eu vou analisar estrategicamente como que esse período eleitoral pode impactar as vendas do teu negócio, a decisão de compra dos teus clientes, a retenção de clientes, a estrutura interna da tua empresa e te gerar um risco de caixa. Mas principalmente, o que você precisa fazer agora, nos próximos 2 a 3 meses, para você não ser pego desprevenido. Lembrando que esse não é um vídeo de cunho político, a gente aqui fala de negócios, estratégia de negócio. Então, é mais uma boa e velha análise estratégica de negócios e mercado. Vamos começar organizando esse calendário. Em junho e julho, a gente tem a Copa do Mundo. E nesse período, é claro que a atenção do brasileiro vai para o futebol. E aí a gente vê a produtividade de modo geral oscilando e o foco acaba saindo dos negócios, da compra em si. Logo depois, em agosto, a gente começa com o período de campanha eleitoral oficial. E aí o Brasil entra no modo tensão total. E aí a gente vê de agosto até outubro, caso haja segundo turno, o país vivendo aí uma expectativa alta sobre o resultado das eleições e uma grande polarização. Esse período todo, gera 3 movimentos claros no mercado. A atenção do público se dispersa, o cliente retrai a decisão de compra dele, eu vou explicar tudo nesse vídeo, e o ambiente emocional das pessoas, de forma geral, fica instável. Ainda mais o Brasil, que, como eu falei, é um país polarizado. E esse período, ele não é um período eterno, mas ele é um período intenso demais para você ignorar. E, aliás, algumas empresas, como eu já vi acontecer nas consultorias e outros anos, dependendo do modelo e da situação, podem quebrar nesse período, mas as que não quebram e não se previnem, elas sim vão sofrer e pode ter o seu caixa aí muito impactado. Bom, com relação aos impactos e o que você pode fazer, a primeira coisa que eu quero falar é sobre aquisição. Vamos ter uma conversa séria sobre aquisição de cliente. Porque o ano eleitoral, ele, como eu comentei, ele encarece a atenção, né? Eu estou falando de todos os sentidos, né? Política, mídia, influenciadores, empresas que surfam a pauta, tanto de política quanto de Copa do Mundo. E o leilão do tráfego pago, ele sobe. Então vai subir o custo por impressões, vai subir o custo por clique, vai subir o CAC, que é o teu custo de aquisição por cliente. Fica mais caro para você conseguir um cliente novo. Só que não é só no tráfego pago, é no orgânico também. Porque o feed das redes sociais, ele vira política, discussão, polarização de modo geral. E a tua oferta, a oferta do teu negócio, do teu produto perde espaço. E olha, não ignore esse assunto, porque se o teu negócio já tem uma margem apertada e o custo de aquisição do cliente sobe, isso pode matar a margem do teu negócio nesse período, literalmente. Pode enfraquecer muito a tua empresa. Então é um assunto bem sério, porque a gente não está falando de um mês. Eu já acompanhei diversas empresas em consultoria, em alguns mercados, que depois do segundo turno de outubro ainda vai até fevereiro para os clientes terem segurança para comprar, para ver o que vai acontecer, para ver como é que vai ser a reação da troca de governo, se houver. Então não é um assunto para você ignorar. Aquisição de cliente, atenção, você não ignora. Mas o que você precisa fazer nesse sentido? É simples, você precisa antecipar a aquisição de cliente para agora, para março, para abril e para maio. É isso mesmo, eu estou dizendo que você precisa ser agressivo em vendas agora. E quando eu falo agressivo, não estou dizendo para você torrar dinheiro. Mas o que eu quero dizer é para você reduzir a fricção de entrada do teu cliente. Talvez criar campanhas promocionais temporárias, talvez bônus, talvez um upgrade, talvez uma condição especial única para esse período. E o objetivo com isso é muito simples. É encher a tua base de clientes agora. Porque como a gente viu que depois a atenção vai ser mais difícil, vai encarecer o custo de aquisição de cliente, você adquirir cliente agora é muito mais barato do que em agosto, outubro e depois disso. Você pode se perguntar, tá, mas então eu vou perder margem para antecipar mercado, cara. Minha margem vai ficar baixa, não é um ano instável. Não, não é isso. Só que é muito mais fácil você reter e vender de novo para quem já é teu cliente do que convencer um cliente novo num período de incerteza. Então você troca um pouquinho de margem agora por uma previsibilidade futura.
Você aceita talvez uma margem um pouco menor hoje para você ter uma receita garantida quando o mercado retrair. Então você abocanha um mercado maior, abrindo um pouco mão da sua margem, agora para você vender de novo para o mesmo cliente logo ali na frente. E eu já vou te ensinar como fazer isso, tá? Eu vou te explicar esse conceito todo. Só que antes de eu explicar, você tem que entender que essa questão de antecipar a aquisição, ela é sensível, exige estrutura. Então se a tua empresa hoje está apertada de caixa, não dá para fazer de qualquer jeito. Tá? Não dá, você precisa pensar muito bem. Mas fica tranquilo que se você está apertado de caixa, logo eu já vou te mostrar também como trabalhar isso durante esse período crítico. Entendido isso, vamos para a parte mais importante desse vídeo, que é onde eu vou te mostrar outras estratégias, outros vetores que fazem você não só proteger sua empresa, mas surfar toda essa onda de eleições. Antes de seguir adiante, só dá uma olhada aqui embaixo, ver se você está inscrito nesse canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E se você tem uma empresa, mas sua empresa está travada e você precisa aumentar seus lucros, dá uma olhada nesse QR Code aqui da nossa consultoria empresarial, faça a aplicação, vem conversar com a gente, que a gente vai fazer um diagnóstico completo da sua operação, entender o gap do seu mercado e montar um plano de ação para você destravar seu negócio em 90 dias. Mas corre, que as vagas são limitadas. E se você quer a minha cabeça pensando na estratégia do seu negócio, ou então você quer que eu assuma uma cadeira, né, de direção para fazer um turnaround, uma reestruturação na sua empresa, junto com o seu time, aqui embaixo tem o link para você me contratar como conselheiro executivo ou contratar os meus serviços de estruturação empresarial. Se você, porventura, quer aprender a organizar a sua empresa, né, tirar a sua gestão do improviso, fazer uma gestão profissional, construir um time que performa, né, planejar, fazer um planejamento estratégico eficiente para o seu negócio, aqui embaixo também tem o link de todos os nossos treinamentos, inclusive, tá, dentro da nossa plataforma tem sim um treinamento onde eu exploro melhor essa questão das eleições para você preparar o seu modelo de negócio para esse ano. Agora vamos para a parte mais importante do vídeo. Olha, se adquirir cliente vai ficar mais caro e você vai antecipar a aquisição para aproveitar esse cliente durante o período de eleição, a pergunta aqui é: como que você extrai mais valor da base de clientes que você já adquiriu agora? E é aqui que entra o pós-relacionamento. Cara, a maioria das empresas vende para o cliente novo e abandona. Isso é um erro fatal. Você precisa criar mecanismos, né? Processo de recompra, processo de upsell, de cross-sell, plano de continuidade, programa de fidelização, contato ativo com os clientes que você já conquistou, os clientes que você já vendeu. Se o cliente confia em você, se ele já comprou de ti, a fricção de venda é menor. E durante esse período eleitoral, o cliente novo dá uma travada, como a gente já viu. Só que esses clientes que você conquistou agora e agiu preventivamente, durante as eleições, ele vai ser teu cliente atual. E ele tende a continuar comprando de você se você cuidar, se você criar uma estrutura de pós-relacionamento. Então a ideia aqui é trabalhar novos produtos com esse cliente, é preparar o seu pós-relacionamento. Você tem 3 meses para construir um time de pós-relacionamento, para criar processo para fazer o cliente que já está contigo comprar de novo, sequência de e-mail, sequência de WhatsApp, ligações, preparar um time, treinar o comercial, para que quando entrar esse período, o seu time, force ligação, force contato, force WhatsApp, force estratégias de venda e você venda de novo para o mesmo cliente. E como nesse sentido o custo de aquisição não existe porque esse cliente já foi adquirido, você aumenta drasticamente a sua margem. Sacou? Então assim, se você entra em agosto com uma base ativa, com uma carteira robusta, uma carteira previsível, uma receita previsível, você atravessa esse período com menos dependência de aquisição cara. Você não entra no limbo da maioria das empresas que não vão se preparar. Isso fica até para depois das eleições, né? Esse é um princípio. Empresa que depende só de cliente novo sempre vai sofrer. Mas não para por aí, cara, porque ano eleitoral é um ambiente distorcido, né? Então você pode vender muito porque algum conteúdo teu viralizou, ou você pode vender pouco porque o cliente travou, retraiu. Os dados, né, de campanha, CPM, dados que você utiliza para tomar decisões do seu negócio, eles ficam mais contaminados também. Então, o que eu te recomendo fazer nesse momento? Especificamente sobre esse ponto. Prioriza caixa. Adia qualquer tipo de expansão desnecessário, não se envolve em dívida agressiva, em alavancagem. Revisa todos os teus custos fixos, corta a gordura da tua empresa, né? Não as operações core, mas corta aquilo que hoje não é necessário, para que você não seja obrigado a tomar nenhum tipo de decisão olhando dados que pode dar muito bom ou muito ruim nesse período. Não se empolgue com os resultados durante esse período, porque esse resultado não é resultado constante, é um ano atípico. Entenda que é uma situação atípica, use para surfar o máximo que você puder, mas entenda que isso tende a não ser constante.
E agora eu vou te trazer um ponto estratégico que toda empresa deveria estar fazendo, né? Se você depende hoje de tráfego pago, você está muito vulnerável, teu negócio está muito dependente. Porque, como a gente viu, em ano eleitoral, encarece o leilão, né? Então, beleza, se eu sei que em ano eleitoral encarece o leilão e eu vou tentar antecipar cliente e tudo mais, mas eu também quero continuar ganhando cliente durante esse ano eleitoral. O que você tem que fazer? Tentar reduzir o custo de aquisição durante as eleições, durante esse período de Copa, né, e período de propaganda eleitoral. E como que você faz isso? Construindo audiência orgânica. Você vai fortalecer teu Instagram, teu YouTube, tuas listas, tua newsletter, tua comunidade. Você vai usar os próximos meses agora para ganhar seguidores, ganhar alcance, ganhar base própria. Se você investe em tráfego pago, invista em campanhas que tragam seguidor, que tragam inscritos também. Porque aí a sua base ela cresce agora e no momento da Copa e da eleição, o seu conteúdo orgânico ele vai ter um alcance maior. E aí você consegue surfar esses assuntos, fazer conteúdo sobre esses assuntos. Você pode usar o tema que já está em alta, que vai estar em alta, né, para criar e gerar conteúdo estratégico. Só que isso só funciona para quem já tem audiência, para quem já tem um público construído. E se você começar a construir isso só lá em agosto, você vai chegar atrasado. Construa agora para você colher depois. Você já trabalhou carteira de clientes antes, durante a eleição você já vai estar rentabilizando esses clientes, vai estar aumentando sua margem, e agora você vai crescer sua audiência para que durante as eleições você também continue alcançando novos clientes, só que diminuindo o custo por aquisição de cliente, que é um fator crucial nesse período. Então assim, movimentos estratégicos dentro da tua empresa não vai faltar para você fazer depois desse vídeo. Só que tem mais um ponto. E ele é crucial, tá? Porque eu já vi vários negócios, né, penarem no ano de eleição por conta disso. E não tem a ver com cliente, não tem a ver com receita. Ano eleitoral polariza as pessoas, né? Direita, esquerda, ideologia. E isso, naturalmente, também entra dentro das empresas. Então, durante o ano eleitoral, se prepara, porque você pode perder gente, pode ter conflito, pode ter queda de produtividade. E se você não preparar a cultura interna da sua empresa, a ideologia vai entrar na tua operação. Então defina, coloque uma regra clara. Durante esse período, o foco é o resultado. Cada um tem a sua opinião, lógico. Só que o ambiente ele precisa ser profissional. E mais, mapeie cadeiras-chave, funções-chave. Porque se uma pessoa estratégica da tua empresa sair porque não concorda com a tua opinião ou com a do colega, quem é que assume isso? Você tem um plano de contingência? Você tem um processo documentado? Ano eleitoral, cara, é período de emoção, né? E você precisa ser racional, tua empresa tem que ser racional nesse sentido. E é claro que a gente está falando de um impacto aqui para empresas menores, né? Para empresas que são dependentes de pessoas. Se for uma empresa grande ou multinacional, logo entra outro no lugar. Lógico que isso não é um impacto grande, né? Vamos também saber dosar aí. Mas, como eu já atendi muitas empresas, eu sei que isso pode acontecer. Né? Eu não estou dizendo que você tem que ser neutro durante esse período. Eu estou dizendo que você tem que saber que preservar o seu negócio é uma boa ideia, mas se você quiser se posicionar, saiba que vai agradar uns, mas vai desagradar outros, né? Independente do seu lado político. Isso tem impacto tanto da porta para dentro quanto da porta para fora. Bom, e por fim, só para a gente finalizar, deixa eu enfatizar que o período crítico ele não é o ano inteiro. Ele é durante as eleições, esse ano tem as Copas, então começa um pouquinho antes, ali em junho. Então vai de junho até outubro, mais ou menos, sendo que agosto a outubro é as eleições, se for até segundo turno. Só que em alguns mercados tende a se prolongar, como eu expliquei. Então ele é um ano que em si ele todo não é crítico, mas ele é intenso. Só que se você antecipar a aquisição, encher tua base de cliente, trabalhar recorrência, priorizar a caixa, diversificar canal, organizar cultura dentro da tua empresa, surfar as ondas de conteúdo, aproveitar tudo isso, você não só sobrevive, você não só se previne, como você ganha mercado usando toda essa situação a seu favor. Fechou? Então proteja sua empresa, proteja seu caixa, previna o seu modelo de negócio. Beleza? Se essa análise fez sentido para ti, já deixa o like, confere novamente se você está inscrito. E deixa nos comentários o que você vai fazer durante esse período para eu saber o que está acontecendo dentro do teu negócio. Até o próximo vídeo.